Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Nesta edição você vai ver: 13º salário será pago em parcela única pelo governo de Minas. Saiba como foi a 8ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente no município. Aprovada a PL que concede título de Cidade dos Cafés Especiais a Caratinga. Veja também: projeto incentiva a leitura infanto-juvenil no distrito de Santa Efigênia. O quadro Pense Direito vai falar sobre o crime de apropriação de coisa achada. Artesanato: conheça mãos que constroem história e transmitem conhecimento entre gerações. Você acompanha essas e outras notícias a partir de agora. O panorama de hoje começa com uma boa notícia para os servidores e pensionistas de Minas Gerais. O governo do estado anunciou que irá pagar o 13º salário a todos no dia 14 de dezembro e em parcela única. O valor deve injetar cerca de 3 bilhões de reais na economia. Após alguns anos tendo o 13º sendo parcelado, este é o segundo ano consecutivo com pagamento integral. Mais de 627 mil servidores e 52 mil pensionistas vão receber o recurso. Foi realizada em Caratinga a 8ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento reuniu muitos jovens e os principais temas abordados foram os direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19, as violações e vulnerabilidades e ações para a reparação e garantia das políticas públicas de proteção integral com respeito às diversidades. O tema central veio trazendo exatamente a violação de direitos no contexto da pandemia e pós-pandemia, especialmente considerando os direitos humanos e a diversidade. A conferência, para ser realizada, ela obedece todo um critério que vem do Conselho Estadual e ela segue alguns passos até que ela seja efetivamente efetivada, né, que será aqui com essa reunião. Já houveram visitações a escolas, foram feitas pré-conferência com os assistidos, né, dos distritos de Caratinga, pois sabemos que o distrito de Caratinga, geograficamente, eles traduzem um grande número populacional. Então foram ouvidas para que agora sejam divididos em 5 eixos. E os eixos trazem discussão que vão desde como aplicação, a propostas na questão de saúde, na melhoria da educação. E quem vai discutir esses eixos são os próprios usuários. Nesse ano, viemos de uma forma no entendimento de que o adolescente deve ter voz e vez. Eventos como este promovem importantes trocas de informações. Tudo isso pode refletir de forma muito positiva nas políticas públicas no futuro. No último dia 5, a reunião da Câmara de Vereadores de Caratinga contou com a presença de produtores de café que acompanharam um momento muito importante. Foi a votação do projeto de lei 33, de autoria do vereador Rominho Costa, que confere ao município o título de Cidade dos Cafés Especiais. A nossa intenção, quando trouxemos aqui o projeto de lei e colocamos aqui na casa, que confere ao município de Caratinga o título de Cidade dos Cafés Especiais, a gente está querendo falar não somente para Caratinga, mas para o estado, para o país e para o mundo, que aqui tem produtores que têm um café de qualidade, tem produtores que precisam ser valorizados, tem produtos aqui que saem de Caratinga, e eu fiquei sabendo recente com o Geraldo falando, que muitas vezes lá fora é tão valorizado, mas não é rotulado como que saiu de Caratinga, não é, Geraldo? Então a gente traz um projeto desse e mostra ao mundo que Caratinga tem café especial e que os produtores aqui, eles têm que ser valorizados e com isso, consequentemente, os seus produtos. Isso vai nos dar condição para que a gente possa também, como o poder público e o poder privado, né, os produtores, a gente criar situações que possam destacar isso, né, com maior relevância para que o nosso produto seja valorizado. A leitura é um hábito que precisa ser cultivado desde cedo.
Para incentivar essa prática, uma escola do distrito de Santa Efigênia desenvolveu o projeto Abracadabra com alunos do Ensino Fundamental 2. Os vencedores visitaram alguns centros culturais de Caratinga. Veja. Criado no primeiro semestre deste ano, o projeto Abracadabra é uma espécie de competição entre alunos da Escola Estadual Venceslau José da Silva. O projeto Abracadabra é uma maneira de despertar o gosto pela leitura dos alunos, né? Porque sabemos que o aluno, o aluno que lê, a imaginação é maior, a escrita é maior, a fala é melhor. Então o projeto foi com essa idealização, está ampliando um leque para os alunos. Nós lançamos o primeiro semestre, realizamos o projeto, o pessoal visita a biblioteca, pega o livro, faz a troca, faz uma ficha literária de acordo com a série do aluno, né? E a gente classifica o primeiro, segundo e terceiro lugar daquele aluno que teve mais acesso aos livros. A ação envolve estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, que ao fim do semestre fazem uma excursão. Desta vez, os alunos estiveram em espaços culturais da cidade, como a Biblioteca Municipal e o NUDOC, Centro de Documentação e Estudos Históricos da FUNEC. Nós tivemos alguns que são reincidentes do primeiro semestre e novos, né? Nós tivemos mais novos 5 alunos que também se interessaram, se dedicaram e se destacaram. O projeto ele é elaborado juntamente com a equipe pedagógica, a equipe diretiva apoiando. Então a escola ela trabalha num conjunto para estar elevando esse gosto pelos meninos. E eles estão achando maravilhoso, porque tem espaço que não conhecia, onde nós fizemos contato para estar tendo acesso, acharam interessante, igual vocês aqui, a biblioteca pública, que tinha aluno que não conhecia, e a partir desse projeto ampliou esse leque de conhecimento. Mesmo porque nós tivemos assim pequenas apresentações na escola dentro do contexto desse projeto, que você vê que o aluno ele se solta. Até aquele aluno que é mais tímido, através da leitura, através do domínio que ele tem da leitura, ele vai se soltando e se preparando para um futuro cidadão crítico e competitivo e participativo, né? Entre os estudantes, o clima era de empolgação com o passeio. Maicon e Lauana se mostraram orgulhosos pela conquista e fascinados pelas histórias que conheceram nos livros. As Crônicas de Nárnia, que num livro ele é muito grande, mas só que não tem só uma história, tem muitas. E assim, eu gosto de ler porque desperta a gente a querer, que a gente começa a ler e a gente não quer parar, porque o livro faz a gente conhecer mais coisas, que nem muitas pessoas fazem livros que ensinam a gente, né, sobre muitas coisas, que nem a mitologia grega, muitas coisas. Desde pequena eu gosto de ler e os livros nos proporcionam algo incrível, que eu acho assim, igual William Shakespeare, Série Vagalume. É muito bom, eu gosto muito de ler. Tô achando muito legal, porque eu não conhecia, agora eu tô conhecendo, né? Um pouco mais da minha cidade e um pouco mais da cultura da leitura, né? Você já deve ter ouvido a expressão achado não é roubado. Mas será que o direito autoriza a pessoa a ficar com o objeto perdido por outra? E quando a coisa é emprestada, pode-se ficar com ela para sempre? Entenda mais sobre essas questões no quadro Pense Direito. Vamos falar um pouco aqui sobre os crimes de apropriação previstos no Código Penal. Imagine um cenário em que uma pessoa chegue para um amigo seu e peça a esse amigo emprestado, por exemplo, um livro. Esse amigo, agindo de boa-fé, empresta o livro. Essa pessoa, também de boa-fé, leva o livro para casa, começa a lê-lo e termina de lê-lo, só que esquece de devolver para esse amigo que emprestou. Esse amigo também esquece de que emprestou e aí passam-se 1, 2, 3 meses até o momento em que essa pessoa que pegou o livro emprestado percebe aquele livro, nota que se esqueceu de devolver, mas aí surge nela o dolo, surge nela a intenção de se apropriar daquele livro. Ela pensa, quer saber? Agora é meu, agora não vou devolver mais, agora já que está comigo há tanto tempo, vou ficar para mim. Mesmo sem autorização do dono do livro, mesmo sem ter esse livro sido doado para esse amigo, né, o amigo da onça, popularmente dizendo, decide por sua conta e risco ficar com o livro, decide por sua conta e risco se apropriar desse livro. Esse suposto amigo está cometendo o crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal, que tem a redação seguinte: apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha a posse ou a detenção. No caso, o livro é uma coisa alheia móvel e o amigo aí, digamos assim,
tem a posse daquela coisa que foi cedida, né, que foi cedida voluntariamente, transitoriamente, pelo outro amigo que é o dono do livro. Quando esse terceiro, ele decide se apropriar desse livro, ele está cometendo o crime de apropriação indébita com uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Um outro crime previsto também no Código Penal é o crime de apropriação de coisa achada. Se uma pessoa, por exemplo, está caminhando pela rua e vê ali na calçada um aparelho celular, uma carteira perdida por alguém e se apropria desse objeto, essa pessoa está cometendo crime. Por quê? Porque a obrigação de quem vê um objeto e pega ele na rua, um objeto que foi perdido por alguém, é entregar esse objeto para o dono, ou, se não conhecer o dono, é entregar às autoridades públicas, mais especificamente à delegacia de polícia civil mais próxima daquele local ou da residência de quem achou aquele objeto. Se a pessoa não faz isso, se ela não restitui, se ela não entrega esse bem no prazo de 15 dias ao dono ou à delegacia de polícia civil, se ela fica com esse bem de 15 dias para frente, ela está cometendo o crime de apropriação de coisa achada, que está previsto no artigo 169, inciso 2º do parágrafo único do Código Penal, que tem uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. É uma pena menos grave do que a da apropriação indébita, que nós já tratamos, só que ainda assim é um crime e pode gerar consequências na área criminal, pode sujar a ficha da pessoa, digamos assim. E por último, vamos falar aqui da apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. É o crime que está no artigo 169 do Código Penal, que tem a mesma pena aí de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, e acontece, por exemplo, quando o sujeito tem uma casa, tem um quintal nessa casa, e aí a ventania, as forças da natureza levam para esse quintal roupas de casas de vizinhos, de residências alheias, levam para esse quintal, por exemplo, objetos, pertences de terceiros, coisas realmente decorrentes da força da natureza. Pode acontecer também quando uma enchente carrega um objeto de um local para o outro, esse objeto vem parar na casa de um terceiro. Se esse terceiro se apropria desse objeto, ou seja, se não restitui esse objeto à vítima ou entrega às autoridades públicas, estará cometendo crime. Pode acontecer também quando o sujeito recebe uma transferência via Pix, via TED, via DOC, aí, uma transferência bancária, e ele sabe que aquele dinheiro não é para ele, ele sabe que foi um erro e acaba se apropriando daquele bem. Aquele dinheiro veio a ele por um erro, só que apropriar-se desse dinheiro é crime, e é um crime previsto no artigo 169, caput aí, do Código Penal. Caput quer dizer cabeça. A pena nós já tratamos, é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então fique atento a essas questões aí. Realmente, achado não é roubado, mas achar e se apropriar é crime de apropriação e pode dar problema sim, ok? Agarre essa dica e até mais. Para ver outros assuntos já abordados no quadro Pense Direito, basta acessar as nossas redes sociais. Cada dia mais, uma parcela da população encontra sua vocação na fabricação e venda de artesanato. Muitas pessoas, inclusive, começam as confecções na busca por alternativas para conseguirem manter suas famílias ou complementar a renda do mês. A arte sempre foi a expressão máxima de um povo. O artesanato, inclusive, pode ser entendido como uma dessas formas de manifestações artísticas da sociedade, já que carrega questões sociais, a combinação entre a tradição e o contemporâneo, a transmissão de conhecimento entre gerações e também importância econômica. Algumas pessoas naturalmente nascem com um jeito muito próprio e com facilidade para produzir peças manualmente. Herdam dos pais e avós talento para confeccionar objetos que revelam toda uma história de vida. Outras gostam e investem em conhecimento e prática e, da mesma forma, confeccionam peças primorosas. A realidade é que o Brasil possui uma rica cultura de artes que encanta pelas cores, texturas, materiais, trabalhos diferentes de norte a sul. Sempre que visitamos feiras e exposições, temos a oportunidade de ver produtos feitos por artesãos que moram na zona rural e eles geralmente trabalham com matérias-primas encontradas em suas propriedades, como é o caso de Nicinha Inês. Mais ou menos em 2004, eu vi uma foto
né, que é a secretária do sindicato, nas viagens que eles faziam, trouxe de um restaurante de beira de estrada, de uma boneca na porta de um restaurante, segurando uma peneira de esfirras. Eu achei a foto muito interessante. Eu já trabalhava com alguns outros artesanatos, mas mais voltado para o crochê, e eu sabia fazer balaio. Mas eu não gosto de fazer balaio porque é com bambu e machuca a mão da gente, né? Aprendi com meu pai, vendo meu pai. Aí eu ficava, quando a gente usava a embira da banana, a capota da banana para amarrar verdura, para amarrar tomate. E aí, enquanto a gente estava ali rasgando, preparando, de vez em quando, às vezes na hora do café da tarde, lá no meio da horta, eu começava a trançar. Aí, a partir do momento que eu vi essa foto, eu resolvi fazer. Aí saiu uma boneca muito magrinha, muito esquisitinha, mas a minha vizinha que foi vendo ela e levou ela para ela. Eu falei assim, opa, eu vou tentar caprichar em mais uma. Aí fiz uma com uma garrafinha de Coca-Cola PET pequenininha assim, ficou pequenininha, miniatura, ficou muito bonitinha. Uma outra vizinha veio e levou para pôr na estante. Falei, vou caprichar mais um pouquinho. Aí fui fazendo. A partir do momento que eu tinha feito umas 15, a Kendra era muito amiga do seu Hélio, lá do Instituto Hélio Amaral, e apresentou meu trabalho para ele. E aí ele veio aqui e me encomendou 30 bonecas dessas que hoje roda o Brasil todo. Para a produção do artesanato, Nissinha conta com talento e inspiração. Além disso, o material utilizado na confecção de suas bonecas está disponível aqui em seu terreno, a embira de bananeira e a palha de milho. Assim, a artesã de Piedade de Caratinga consegue produzir o que gosta, utilizando a matéria-prima natural com baixíssimo custo. Embira de banana, a gente tem que ir lá no pé da bananeira e escolher a capota mais bonita. O ideal é quando uma bananeira está morrendo. Ela já foi colhida ao cacho e ela está secando, né? E que aí todas as capotas estão secando. Aí a gente vai lá e corta. E aí ela vem natural com várias cores, vários formatos diferentes lá da natureza mesmo, né? Tem umas que vêm mais escura, outras mais clarinha, porque não pegou sol, porque não molhou, né? E o bom é isso, né? Que já vem do jeito que vem de lá. E palha de milho é bom também, você colher do milho natural, um milho que toma chuva, a palha fica amarelo ovo. Amarelinha mesmo, né? Aquele que nunca tomou chuva fica com a palha cor palha, mais clarinha. E tem a palha de milho roxo, né? Então é bom do milho recém-colhido, que a palha tá novinha, ainda não deu nenhuma espécie de fungo, caruncho. E aí a gente colhe e não precisa usar processo nenhum. É pegar e usar. Se colher de manhã com orvalho, elas estão maleáveis, não precisa nem molhar. Se colher com sol, aí tem que dar uma umedecida para poder não ficar quebradiço. E a gente usa para fazer o cabelo das bonecas o embigo da banana. Quem mora na roça aí sabe, quando o cacho está soltando as pencas de banana, ele vai caindo, a proteção das bananas vai caindo no chão, né? E aí a gente colhe, ele dá o cabelo da boneca, inclusive cacheado. Nissinha Inês, além de fazer suas confecções, pensa na propagação e divulgação da arte no município em favor de outras artesãs. Eu tenho procurado incentivar, porque a gente é um município agrícola, produtor de hortaliça, né? A gente abastece o leste mineiro inteiro em questão de hortaliça, e as mulheres trabalham muito, são muito trabalhadores nessa área, mas todo mundo sabe que a produção de verdura, esse trabalho rural desgasta muito a saúde, principalmente da mulher. O sol quente, o trabalho pesado, ficar abaixado, né? As mulheres, muitas precisam recorrer ao auxílio, ao benefício, né, auxílio doença, antes até mesmo da época de se aposentar, porque o trabalho é muito pesado, é muito duro. O artesanato, né, é mais valorizado. Eu tenho procurado um produtor rural incentivar outros meios de ganho de vida que não seja a produção de verdura. Fibras de bananeira, palha de milho, cola quente, tesoura, agulha e linha. Somada a tudo isso, muita criatividade. Esse é um trabalho que exige domínio de todos os instrumentos, sem falar que passa por algumas etapas de produção. Isso também pode trazer grande satisfação para os artesãos pelo envolvimento desde o início do processo até o resultado final. Em cada lugar desse Brasil imenso, eles estão lá.
escultores, ceramistas, tecelãs, bordadeiras, pintores, rendeiras, gente que evidencia o folclore, dá voz à arte popular. São pessoas capazes de emocionar com uma simples peça de argila e um bordado numa toalha e que ganham espaço na prateleira da sala da nossa casa. Essas peças chegam ao nosso lar contando histórias, colorindo, revelando o que existe de mais valioso, a importância do amor pela cultura popular. Afinal, não ajudamos apenas os artesãos, mas colaboramos com a divulgação das raízes brasileiras que pertencem a nós também. Além de materializar a alma da cultura brasileira, o artesanato é um setor da economia cujo crescimento possui alto potencial de geração de trabalho e renda. E ainda hoje no Panorama você vai ver: Cantina Áurea promove bazar beneficente. Carambola, descubra curiosidades, mitos e verdades sobre essa fruta polêmica. Em uma reportagem especial, conheça um pouco mais sobre a doutrina espírita e suas obras. Hoje vamos falar também sobre sexualidade humana. É daqui a pouco. Voltamos já. A Cantina Áurea, mantida pelo Grupo Espírita Dias da Cruz, está promovendo um bazar para comercialização dos artesanatos produzidos por suas assistidas. O valor arrecadado será utilizado em obras sociais e outras iniciativas desenvolvidas pela cantina. Panos de prato, bate-mão, puxa-saco, luvas protetoras. Além desses itens tradicionais que costumam ser comercializados nos bazares realizados pela Cantina Áurea, este ano há uma novidade: os produtos artesanais do projeto Mãos e Fios, desenvolvido com as mães assistidas pela instituição, também estão sendo vendidos. São itens de muita qualidade, feitos de crochê com fios de malha. Nós resolvemos abrir a nossa barraquinha de novo, o nosso bazar, mas dessa vez nós colocamos aqui de uma forma mais simples, na porta mesmo do Centro Espírita Dias da Cruz, aqui na porta da Cantina Áurea. E estamos aqui com o bazar do artesanato e também com os produtos do Mãos e Fios, que é um projeto da Cantina Áurea para ensinar as mães assistidas pela cantina a produzirem artesanato, né? Artesanato com fio de malha, com crochê e fio de malha. As atividades ocorrem até o dia 21 de dezembro, sempre às segundas, terças e quartas, de 1 às 5 da tarde. Uma tenda para expor os produtos foi montada em frente à sede do Grupo Espírita Dias da Cruz, na Rua Moacir de Matos. O Super Bazar Beneficente, como a iniciativa está sendo chamada, tem caráter filantrópico. Nós queremos convidar a população caratinguense que queira, ajudar a gente a nos ajudar. Estará ajudando, a população carente, assistida da cantina, com esses trabalhos de artesanatos da nossa casa, que é revestido em prol, para a Cantina Áurea. E gostaríamos de convidar a população caratinguense para nos prestigiar. O Grupo Espírita Dias da Cruz, em especial a Cantina Áurea, se caracteriza por um relevante trabalho social, que tem como propósito dar assistência a famílias e pessoas carentes. A Cantina Áurea, há mais de 60 anos, ela oferece o almoço para pessoas em situação de rua, andarilhos que passam aqui pela cidade, e também nós temos o trabalho de assistência a famílias carentes. Nós temos 40 famílias assistidas hoje na cantina, onde as mães e as crianças, elas vêm até a cantina, no sábado pela manhã. Elas têm evangelização, para as mães e para as crianças. Elas são assistidas também com cestas básicas, roupas, calçados,
tudo doado. Então, até o dia 21 de dezembro, você tem a oportunidade de adquirir bons produtos e ainda ajudar o próximo. E o assunto agora é saúde. Vamos falar sobre uma fruta muito saborosa, bonita, mas igualmente polêmica. Afinal, a carambola realmente faz mal? Conheça de fato as verdades sobre a fruta. Linda e polêmica, por isso merece atenção. Estudos mostram que a carambola pode representar um risco significativo para algumas pessoas. Isso acontece porque ela possui uma neurotoxina nomeada no Brasil pelos pesquisadores como caramboxina, que é uma substância tóxica, o que exige cuidados na ingestão da fruta e completa contraindicação no caso de pessoas com problemas renais. Atenção aos portadores de insuficiência renal, tanto em estado conservador, agudo e em diálise. Essa fruta carambola é proibida o consumo por uma toxina que encontra-se presente dentro dessa fruta. Conhecida por seu formato de estrela, a carambola ganhou fama por ser uma das únicas frutas que os passarinhos não bicam quando está madura, o que indica o quão perigoso podem ser a toxina e o ácido presentes na fruta. Mas isso não significa que ninguém possa comer a carambola. Pessoas saudáveis eliminam essa toxina facilmente pelo organismo, desde que consumida com moderação. Fruta exótica e tropical que tem em sua composição nutricional o destaque da vitamina A, vitamina C, riboflavina e piroxidina. E também destacamos a presença do mineral potássio. Dentre seus benefícios nutricionais, ressaltamos o fortalecimento da imunidade celular e a sua ação antioxidante, o qual ajuda no combate da prevenção dos radicais livres. Originária da Índia, a carambola chegou ao Brasil por volta de 1817. Ela é uma fruta encontrada em todo o território nacional, mas é ainda mais comum no Nordeste. A carambola, ela tem preferência por solos arenosos, arena argilosos, com pH em torno aí de 6 a 6,5, né? E um solo bem drenado também. São plantas que têm uma preferência por clima mais quente, né? Em torno aí de 25 graus, mas também é uma planta que suporta climas mais amenos, né? É uma planta que tem uma necessidade de precipitação aí em torno de 1.000 milímetros por ano, né? A propagação da carambola, né? Quando você pensa em plantar carambola, em se cultivar carambola, é importante você se preocupar com o material que você vai trabalhar com ele, né? A carambola pode ser propagada sexuadamente, né? Que é através de semente, ou assexuada, que é através da enxertia ou da alporquia, né? Lembrando sempre que é muito bom você observar a qualidade do material. Questão de sanidade, né, da muda, o vigor da muda, a própria genética dela, né, que confere ela talvez uma resistência a determinada praga, a determinada doença, a determinada condição do clima, né, como às vezes quente ou frio demais. A caramboleira demora em média 4 anos para começar a produzir frutos e a árvore pode durar de 50 a 70 anos. O plantio pode ser feito aí com espaçamento de 4x4, né, ou 6x6, né? Ela desenvolve bem nesse espaçamento. As covas, claro que você vai trabalhar bem essa cova, fazer uma cova no tamanho de 40 por 40 por 40, né? 40 de comprimento, 40 de largura, 40 de profundidade, para ter um ambiente favorável ao desenvolvimento do sistema radicular da planta, que é importante, né? Para ela desenvolver bem, absorver bem os nutrientes, absorver bem a água, além de dar uma sustentação para a planta, né? E a colheita, ela pode variar um pouco, porque as plantas, quando são propagadas por semente, né, no caso da carambola, ela começa a produzir a partir do 3º ano, né, então ela atrasa um pouco. E as plantas propagadas assexuadamente, que é por enxertia ou por alporquia, que é um método de propagação também,
essa fase juvenil da planta é eliminada, né? Então você começa a produção e a frutificação da carambola em torno aí do 2º ano de plantio, né? E a partir do 5º ou 6º ano, ela chega em escala comercial, né? De produção comercial. A produção aumenta, podendo chegar aí de 45 a 120 quilos de frutos por planta ano. A carambola tem um sabor agridoce e sua coloração varia do verde ao amarelo, dependendo do estágio de maturação. Composta por cerca de 86% de água, ela possui inúmeras propriedades benéficas ao nosso organismo. Os extratos das folhas de carambola são utilizados para a elaboração de um medicamento comercial indicado para o tratamento do diabetes tipo 2. Sua ação sobre o organismo é comprovadamente redutora de níveis de glicose. Além disso, o suco da carambola tem atividade tranquilizante, aumentando o tempo do sono. Dentre os seus benefícios, destacamos a fruta carambola como uma ação preventiva no combate de gripes e resfriados. Muitos temas dentro da sexualidade humana são vistos e tratados como verdadeiros tabus. A questão da virilidade masculina, por exemplo, é um deles. A seguir, o psicólogo Caio César Gomes traz uma interessante reflexão sobre este assunto. Confira. Hoje irei responder uma pergunta que acredito ser muito importante e de muito interesse dos homens. É normal com que o homem fale na relação sexual? Vejam bem, pessoal, primeiramente, gostaria de trazer uma noção muito importante. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com a literatura, hoje a gente nem fala, na verdade, falhar, né? Ou a gente nem fala, por exemplo, impotência sexual. O termo utilizado hoje é disfunção sexual. Justamente porque o sexo em si, ele carrega vários tabus. O sexo ele carrega em si muitos valores sociais, muita pressão, tem toda essa condição cultural em que o homem vive, em que o homem representa em relação do machismo. Então a gente não utiliza essa palavra falhar na relação sexual nem impotência porque já traz um peso em si. Então, respondendo à pergunta, é muito comum com que o homem tenha uma disfunção sexual. Basicamente, eu gosto de trabalhar com a ideia que a disfunção sexual, né, ela acontece por 3 motivos. Né? Ela pode acontecer por 3 motivos. Questões biológicas, questões psíquicas e questões sociais. Para que uma relação sexual seja saudável, o que a gente entende a partir da literatura é que o ser humano ele precisa ter esse tripé de forma equilibrada. Então a saúde física, a saúde dos órgãos são extremamente importantes, é extremamente importante para que a relação sexual ela tenha uma qualidade. As questões psíquicas, ou seja, a afetiva, né, os sentimentos, elas são extremamente importantes, a confiança, a segurança, e também as questões sociais, os valores, né, as noções, a cultura, a forma como o sexo é desenhado, a forma como as questões sexuais nos são passadas, né, em relação à família, em relação às instituições como a igreja, são aspectos que estão muito presentes na relação sexual. Então, é muito comum, muito possível, que em algum momento da vida nós apresentamos disfunções sexuais. Isso é possível, é comum, e o quanto mais a gente entender que isso são situações normais do dia a dia, melhores são as condições com que a gente possa lidar com isso. Então, aceitar mais, entender que em algum momento a gente pode não estar afim, que está tudo bem, em algum momento a gente pode estar estressado, né, com a atenção, com o pensamento em outras coisas, canalizado para o trabalho, para outras questões sociais, e claro que isso pode impactar na relação sexual. Então, tudo bem se um dia a gente não está afim, tudo bem se um dia a gente tem uma disfunção sexual, né, seja uma ejaculação precoce, seja uma dificuldade de ereção,
é extremamente comum e possível com que isso aconteça com todos nós. Até mais, pessoal. Na próxima edição do Panorama, vamos abordar mais um tema dentro do universo da sexualidade humana. Não deixe de conferir. Agora nós vamos falar sobre a doutrina espírita. Você sabe quais são os preceitos e como ela atua? Em uma reportagem especial, vamos apresentar alguns detalhes, destacando as obras sociais e outras iniciativas muito comuns dentro da religião. O Espiritismo é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, onde suas principais crenças giram em torno da constante evolução espiritual do ser humano, que os espíritas acreditam ocorrer por meio de reencarnações. Também existem preceitos como o da prática mediúnica como forma de comunicação entre vivos e mortos. A religião espírita não possui culto externo, nem sacerdócio organizado ou cerimônias de qualquer natureza. É considerada como cósmica, tendo o amor e a caridade como seus maiores ideais. O Espiritismo é uma religião espiritualista, como todas aquelas que acreditam na sobrevivência do espírita. A doutrina espírita, ela procura fazer com que nós estreitemos o nosso laço com Deus. O nosso objetivo é entender Deus e fazer o máximo possível para entender a sua mensagem, como Jesus disse, fazer no mundo a vontade de Deus. A Casa Espírita é um templo de oração, onde se acredita que, sobre as bênçãos do Evangelho, se entra em comunhão com Deus, com Jesus e com o mundo espiritual. É o caso do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fica situado no bairro Esplanada, em Caratinga. Nós temos as palestras, todo sábado às 19h30. Após a palestra tem os passes e tem outras atividades. Aí, na segunda-feira, nós temos o tratamento da depressão pelo magnetismo. Na terça-feira, temos o grupo de estudo da doutrina. Nós temos o atendimento fraterno às 14 horas. Então, dessa forma, visitando e buscando esses princípios, e pode se aprofundar mais. A Casa Espírita é uma casa aberta. Vem, você vai se sentir muito amparado espiritualmente e, principalmente, vai estar nas suas mãos amparar. A entidade é filantrópica e desenvolve ações sociais destinadas às famílias carentes e outras pessoas menos favorecidas do município. Essas atividades se intensificam nessa época do ano. Roseni Oliveira, membro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, escreveu o livro intitulado O Espírita e o Espiritismo na Transição. A publicação está sendo comercializada e toda a renda obtida com a venda será revertida para as obras assistenciais desenvolvidas pela instituição. O Espírita e o Espiritismo na Transição é um livro que foi intuído pelo plano espiritual. O plano espiritual já há alguns meses vinha me intuindo para divulgar este tema, porque nós, os espíritas, temos um compromisso muito grande, porque nós nos consideramos como parte dos trabalhadores da última hora. E a última hora para nós é exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora, que é o momento que nós chamamos de transição planetária. O nosso planeta Terra está deixando de ser um planeta de expiações e provas, passando, evoluindo para um planeta de regeneração. É onde vai se cumprir aquela promessa de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, esse momento de mudança do planeta é um momento onde todos os que têm contato direto com os ensinamentos do Cristo devem agir. Mas devem agir de que forma? De forma a acalmar as pessoas, a alimentar a fé das pessoas, a dar esperança para as pessoas. A Casa Espírita, ela tem uma obra
uma obra assistencial no que ajuda a muitas famílias durante todo o ano. Além das famílias, tem as crianças, tem pessoas que frequentemente vêm aqui para poder buscar ajuda, né? Então a gente procura trabalhar para conseguir arrecadar dinheiro para manter essas obras nossas. O livro ele foi escrito por intuição espiritual, e como toda obra espírita, o autor não fica com a arrecadação das vendas. Isso é um princípio que nós espíritas temos, uma vez que nós sabemos que a obra não é nossa, mas é por inspiração do plano espiritual. Então, toda a renda obtida com a venda dos livros, ela é revertida para as obras, para a manutenção das obras do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Quem quiser adquirir um exemplar, poderá fazer contato com a própria Roseli, por meio de seus canais de comunicação via internet. Basta procurar no Facebook e no Instagram, pelo nome de Roseli Batista Oliveira. O contato também pode ser realizado via WhatsApp. Pode procurar aqui no Centro Espírita mesmo, né? Se quiser também pode me mandar um recado pelo Facebook ou pelo WhatsApp. O meu WhatsApp é 999-943146. Quem adquirir o livro, gente, saiba que vai estar colaborando com as obras assistenciais da casa. Vocês vão estar ajudando a tornar melhor a vida de alguém. Que comprem para ler, que comprem para dar de presente, que divulguem, porque a divulgação do Espiritismo é a maior caridade que se pode praticar com relação aos ensinamentos espíritas. A entidade também oferece tratamento médico-espiritual e realiza atividades socioculturais com a comunidade. Os atendimentos são realizados na sede do Centro Espírita Bezerra de Menezes, na rua Sinfrônio Miranda, 74, bairro Esplanada, em Caratinga. Aconteceu nesta semana, no Colégio Estadual José Augusto Ferreira, em Caratinga, o encerramento do projeto Leitura e Leitor, uma relação de prazer. Na oportunidade, também teve lançamento de livros de autoria do professor Eugênio Maria Gomes. Confira na reportagem. Um projeto literário que aproximou mais o universo das palavras aos estudantes da Escola José Augusto Ferreira, em Caratinga, ao longo de todo o ano letivo. Para fazer o fechamento das atividades com os estudantes do 6º ano, foram apresentados textos autorais produzidos pelos próprios alunos. Além disso, o professor Eugênio Maria Gomes, que carrega o nome da biblioteca da escola, marcou presença e trouxe mais livros para os estudantes. 2 obras literárias foram lançadas e distribuídas aos alunos. Eu achei o projeto muito legal, foi muito divertido ganhar livros do Eugênio e poder participar, ainda ter a assinatura dele. Eu amei ganhar mais 2 livros para me pôr na minha coleção para me poder ler. Representa para mim uma forma de expressar o que eu sinto e o que eu faço. E é muito legal para mim saber que as pessoas gostam das histórias que eu escrevo e saber que tem muitos escritores novos por aí que sabem escrever bem e precisam mostrar o talento deles para o mundo. Leitura e Leitor, uma relação de prazer. Esse é o nome do projeto incentivado pela professora Jânia, dentro das salas de aula. E o que é ler com prazer? É você pegar um livro sem ser obrigado a lê-lo para fazer uma prova, por exemplo. A gente vai ler o livro para fazer o reconto da história. E foi muito interessante que, pegando as crônicas, a gente lia as crônicas do professor e fazia os debates, perguntava para eles o que eles tinham gostado e qual era o assunto da história que ele tinha contado. Então, através de leitura simples, né, eles conseguiram evoluir demais. Esse ano foi um ano muito positivo, em que os alunos evoluíram muito na leitura e na compreensão também. Na oportunidade, o professor Eugênio Maria Gomes recebeu uma menção honrosa pela Câmara Municipal de Caratinga. E homenagear o professor foi uma forma que a gente encontrou. A escola já fez isso de uma forma magnífica, dando o nome, né, o professor Eugênio emprestando esse nome para essa biblioteca. E nós reconhecemos esse trabalho do professor,
e gostaríamos de dar essa moção, demos essa moção de louvor e aplauso para que pudesse ser também efetivado esse reconhecimento. Nada mais justo, né, do que um professor que lança tantos livros ter o seu nome, né, estampado aqui na biblioteca do Estadual do Colégio José Augusto Ferreira. Os estudantes aproveitaram a presença do escritor para também pegarem autógrafos, uma relação de inspiração. Os alunos leram livros, escreveram textos e trabalhando questões que servirão para a vida toda, né? Então, assim, parabéns à professora, parabéns ao professor Jean, parabéns à escola. Eu quero aproveitar e dar parabéns ao professor Jean pela reeleição dele como diretor da escola, ele que conduz tão bem aqui todo esse processo. Agradecer o Johnny, vereador Johnny, por me homenagear nesse dia também com uma moção de louvor e aplausos. Então, um dia muito feliz, só de agradecimento, e a felicidade maior é estar aqui nesse espaço. E o panorama de hoje vai chegando ao fim. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. No Instagram, @TVUNEC, você se mantém informado. Esperamos você na nossa próxima edição. Até lá!